Agora vamos lá, gente. Vamos continuar aprendendo. E hoje eu tenho um convidado que eu sei que vocês gostam muito. A gente sempre aprende muito com ele também. Porque quando começa um novo ano, a gente quer também novas atitudes, né? Mas a gente sabe que muita gente ainda vive do passado. Tem gente que guarda coisa de uma vida inteira e não sai daquela situação, que tá presa ali. E muitas vezes não é nem aquela zona de conforto, não. Tem gente que não consegue sair de situação ruim, situação mal resolvida, situação de tristeza, situação de mágoa, situação péssima. Para entender por que isso acontece e como é que a gente faz para resolver essas pendências, fechar esses ciclos direitinho, zerar o jogo, sabe? Assim, a gente tá de férias, muita gente jogando, zerar o jogo, começar de novo, para viver de fato uma nova fase. Eu converso com o terapeuta, filósofo Carlos Florencio. Seja muito bem-vindo, meu amigo, uma alegria te receber. Prazer. Eu vou te convidar para sentar ali, fico aqui para a gente bater esse papão, então, sobre essa possibilidade. Porque realmente, quem não vive o novo... Vive no velho. Vive no velho e praticamente não caminha, né? Porque o velho prende a gente. O velho, ele é uma manifestação de alguma coisa que está estagnado, que não deixa as coisas fluírem. Como consequência, você não consegue ultrapassar uma situação e chegar no novo processo. Existe uma diferença entre concluir e terminar. Tem pessoas que terminam um relacionamento, mas elas não concluíram o relacionamento. Terminaram um trabalho, mas não concluíram aquele trabalho. A proposta do aprendizado intrínseco na experiência que se viveu. Quando você não consegue, de fato, concluir, você pode até terminar, você arrasta esse processo junto com você. A vida ela é feita de ciclos. Tudo tem um processo de início, meio e fim. Né? E o ser humano, ele evolui sempre da inconsciência, ou seja, não sei, não estou percebendo, a ausência de conhecimento, para a consciência. Existe um espaço nesse meio que se chama de pré-consciência ou catarse. Ou seja, ou você aprende pela dor, ou você aprende pelo alívio do conhecimento, porque ele vai, com certeza, te ajudar a expandir e não só, né? Você criar uma nova base para dar início a um novo processo. Eu digo que na vida, Cláudia, nós nunca terminamos de fato nada. Porque quando nós terminamos alguma coisa, ou mesmo concluímos alguma coisa, esse conhecimento vai nos dar base para um novo processo. E é isso que eu acho que é o belo da vida, é você estar se renovando constantemente, estar flexível e aberto para criar sempre novas bases, para novos princípios e assim você atinge aquilo que se chama de infinito. Quando nós falamos quando eu falo, você sabe que eu gosto também, né, como você, de espiritualidade, eu acredito que o universo está sempre em expansão e ele é infinito. Então, quando nós ultrapassamos ideias limitativas, paradigmas, crenças e valores que criam uma espécie de condição e limitação, isso interfere na própria conexão com o próprio universo, com a sua própria expansão infinita. Então, quando você, de fato, conclui um processo e você cria base para um novo processo, você entra naquilo que se chama de nova oitava do processo, né? Ou seja, um infinito constante, onde você não percebe e não se depara com resistências. As pessoas, elas possuem resistências. Resistências à mudança, resistência a mudar de ideia, a forma como eu percebo, a minha perspectiva, aquilo que eu acho, aquilo que eu defino que é o certo. Por quê? Porque elas vão utilizar de uma referência. Qual é essa referência? O conhecimento que ela adquiriu ao longo do seu processo, por meio das suas experiências, por meio das influências que ela sofreu. Agora, isso cria aquilo que se chama de verdade relativa. Não é uma verdade absoluta, está relativa ao processo daquela pessoa. Ela, é claro que ela vai utilizar desse conhecimento para tentar resolver as suas situações da vida. E de acordo com o conhecimento dela, esse resultado vai estar certo, mas ele pode não corresponder àquilo que ela necessita para concluir. Ela termina, mas aí ela não conclui, né? Então, ou seja, ela termina um relacionamento onde ela ficou com uma mágoa. A intenção no relacionamento não é você terminar com uma mágoa, é você entender que aquilo houve um princípio, um meio e um fim.
e acabou. Não necessariamente aquela pessoa precisa viver com você eternamente. Eu digo que sempre que nós, com nós mesmos, é que somos a única presença eterna na nossa própria existência. Os outros, eles estão sujeitos a vir e ir, faz parte da vida. E faz parte também da energia do amor, apegar e também saber desapegar. Então, saber realmente concluir as coisas, finalizar, deixar a situação zerada, resolvida e aberto para viver o processo novo. Porque o velho é justamente isso, né? O velho é aquilo que ficou mal resolvido, não concluído e que você vai arrastando. Isso vai criar aquilo que se chama de problema. Não existe problema, existe situação mal resolvida. Situação que você não conseguiu concluir de maneira adequada, de acordo com o processo da experiência e o que ela está pedindo para você aprender por meio dela. Então, ou seja, você vai utilizar o teu conhecimento, vai gerar um resultado, mas isso pode não corresponder ao objetivo do aprendizado intrínseco naquela experiência. E isso, então, vai fazer com que você não conclua, você pode até terminar, mas você arrasta isso. E aí vai surgir aquilo que se chama de experiências repetitivas. Por que as pessoas vivem experiências repetitivas? Porque elas acionam sempre os mesmos gatilhos, elas despertam sempre o mesmo tipo de comportamento e atitude. Comportamento vem do emocional, a atitude é uma atitude mental. A forma como eu me comporto emocionalmente e a atitude que eu tenho mental frente a uma determinada experiência, isso já vai dar o resultado de um processo. E esse resultado pode não corresponder às suas expectativas, pode não estar de acordo com aquilo que você quer, mas ele está certo de acordo com o conhecimento, de acordo com aquilo que você sabe. Mas ele pode, em vez de atingir o resultado, e esse resultado ser algo favorável a você mesmo, pode justamente criar um conflito. E aí esse conflito vai criar o problema, aí vai criar aquelas discussões de razões, né? Aí você vai discutir com a pessoa, não, mas eu penso dessa forma, e a outra pessoa, não, mas eu penso dessa outra forma, entra em conflito. E eu digo sempre que quando duas razões estão em conflito, elas já perderam a razão e já não tem mais razão para discutir. Perfeito. Dá um tempinho para mim, eu vou dar um tempinho para quem está em casa para entender tudo isso que Carlos Florencio falou e a gente volta daqui a 2 minutos, porque pelo que eu estou entendendo, se a gente não resolve, a gente vai continuar agindo da mesma forma, a gente vai acabar fazendo sempre as mesmas coisas, mesmo que mudem as pessoas nas nossas relações. É isso? Você mantém a energia. Então segura aí que a gente volta daí, tá bom? E você aqui comigo. Que a gente não pode fazer isso, né? Tem gente que... Já viu gente que separa de mulher e arranja uma outra igualzinha? Não só fisicamente, mas igualzinha, mesmo jeitão? Porque, na verdade, não é a mulher que é igualzinha, é que a pessoa não mudou. Quer dizer, a gente tem que mudar. Eu amo aquele versículo da Bíblia que fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. A gente tem que mudar o nosso jeito de pensar, porque senão não adianta. A gente só troca de problema. Vamos voltar lá. Então, se a gente faz as mesmas coisas, a gente chega no mesmo resultado, como a gente falou ali agora, né? A gente tem que ressignificar as nossas mágoas, as nossas dificuldades, mas é isso? A questão é sempre o conhecimento da pessoa que limita ela, né? Então, se ela não estiver aberta para, às vezes, desapegar do que ela sabe e estar aberta para pegar um novo conhecimento, ela não consegue saber. Vamos trazer um pouquinho mais para a prática, para facilitar a compreensão de quem está em casa? Essa primeira parte, gostou? Deu para entender? Deu, mas ele fala bastante, né? Às vezes eu fico meio... Dá um nó na minha cabeça, que eu sou um pouco dispersa às vezes, mas assim, e eu imagino que deve ter gente em casa... Você é complexo, ele é profundo, o Carlos ele é o filósofo, né, gente? Mas assim, deve ter gente em casa que pegou e algumas estão com mais dificuldade, por isso que eu quero trazer um pouquinho mais pra prática. Tá. Quando a gente fala de partir para o novo, viver o novo, eu vou chamar aqui alguns exemplos, tá? Eu tenho lá aquela minha amiga que escreve sempre a mim no Instagram que fala assim, que ela tem muitas mágoas porque a mãe dela foi péssima, porque a mãe dela humilhava, porque ela traz uma história de muito maus tratos quando ela era criança. E ela não consegue ser feliz, ela não consegue ter um bom emprego, ela sempre acha que a vida dela é desse jeito, que ela não vale nada. Como é que ela faz um ano novo com essa crença antiga? Não faz. E aí, mas o que ela tem que fazer com isso? Não, ela tem que libertar desse processo, né? E como que liberta desse processo? Primeiro que ela tem que aceitar.
Se você não aceitar, você não consegue sair do processo. Você vai procrastinar, você vai levar essa energia junto contigo até chegar o momento que você diz assim, ok, eu aceito. Aceito que as minhas experiências não podem e não devem ser diferentes. Estas experiências fazem parte do meu processo de vida. Ou seja, tudo que aconteceu comigo precisava ter acontecido para que eu fosse quem eu sou hoje. Qual o aprendizado que está a partir daí? Será que o aprendizado é culpabilizar a minha mãe pela minha infelicidade que eu tenho hoje? Ou eu libertar a minha mãe desse processo, assumir realmente o processo da minha própria vida e da minha própria existência e perceber como eu posso transformar esse peso em leveza, como eu posso ser resiliente frente a esse processo, como eu posso realmente evoluir a partir disso. E não ficar enrolando o processo e se fazendo de vítima, culpabilizando uma outra pessoa. É muito fácil você culpabilizar uma outra pessoa, porque automaticamente você se coloca como vítima, né? E você já condena outra pessoa. Todos nós temos o réu, a vítima ou o juiz dentro de nós. Então estamos a todo momento fazendo alguém de réu, de vítima e nós de juiz. Aquele é o certo, aquele é o errado e tal. Então tem que transcender esse réu, essa vítima e esse juiz e entender que os acontecimentos e as experiências, elas possuem um aprendizado. Qual o aprendizado? O aprendizado é eu ficar com mágoa da minha mãe? Não, é eu aceitar que a minha mãe não soube e não sabe tratar as outras pessoas de uma outra forma, porque talvez alguém também tratou ela dessa mesma forma. E aí é problema dela. E a gente precisa perdoar, então? Tem que aceitar. Aceitar. Aceitar é o perdão. Entendeu? Agora, para você aceitar, você tem que realmente não querer alterar absolutamente nada, né? Ok, então o que é que eu tenho que aprender com isso? Eu tenho que aprender que aquele não reconhecimento, aquela não valorização da minha mãe, aquela não amorosidade que eu senti é justamente o que eu tenho que reverter dentro de mim. Eu agora me amo, eu agora reconheço meu próprio valor, porque eu sou um ser único, singular, indivisível e incomparável. Eu sou uma força de realização e eu estou aqui para realizar. Eu não estou aqui para ficar enrolando a mim mesmo durante processos que eu não consigo concluir, que eu não consigo terminar e que eu estou carregando para novos processos. Aí, como consequência, você vai encontrar uma outra pessoa, se envolve emocionalmente, novamente a pessoa não corresponde às tuas expectativas ou ela não te dá o reconhecimento e a valorização que você esperava e, novamente, você vai ficar magoado. Então, se você tem uma tendência de acumular mágoas, você é expert em mágoas. Você tem que deixar de ser expert em mágoas e começar a ser um expert em ser feliz. Ai, amei. Aí tem alguém assistindo e fala assim, mas esse negócio de mãe é porque é muito tempo mesmo, essa daí eu já perdoei. Mas o que eu não consigo, que aconteceu comigo no ano passado e esse ano não tô conseguindo fazer o ano novo, foi a traição do meu marido. Porque meu marido me traiu, porque ele me humilhou, porque agora eu tô aqui sofrendo muito. E aí, para essa pessoa, o que a gente fala? É difícil, né? Porque para a mulher é muito mais sensível do que o homem nesses processos, né? O homem, quando é traído, mexe com a hombridade dele, com a masculinidade dele e tal. A mulher, ela sempre leva para o lado pessoal e ela se sente diminuída, rejeitada, não merecedora, então ela se detona. É muito diferente do homem. O homem mexe com o orgulho dele. A mulher não, mexe com a autoestima, com a valorização dela, ela acha que alguma coisa está de errado com ela e com certeza se ela olhar com calma, ela vai encontrar alguma coisa que não está bom e ela já vai se detonar automaticamente. Então, é assim, houve essa experiência, ok, nada vai modificar. A traição está lá, né? Essa pessoa foi procurar fora do casamento alguma coisa que talvez ela tenha sentido que está em falta dentro do relacionamento, ou o relacionamento para ela não é o suficiente e ela precisa de mais experiência. Ou a pessoa é tipo, sei lá, tem gente que é tão narcisista que gosta de se sentir desejado. Também tem, não tem? Não, tem homens que, pode ser tem homens que também, se né? sentem homem pela conquista. Safadeza, eu diria.
São condutas de personalidade. Tô só trazendo para o popularesco. Isso. Bem, nós estamos vivendo uma crise moral muito grande no momento atual, né? E eu acho que a pandemia, ela no fundo, vem talvez ajudar as pessoas a tentar resgatar um pouco dessa sua valorização pessoal, desse seu amor próprio, saber estar bem contigo mesmo, para estar com os outros de uma outra forma, preservando a vida, preservando você mesmo, né? E sendo mais amoroso, porque nós estamos com uma crise aí amorosa, né? E estamos precisando mudar as nossas referências e tal. E os relacionamentos, nesse momento, como em todos os momentos, todo relacionamento, ele vai ter conflito. Se você não souber lidar com as diferenças, aceitar as diferenças, aí nós vamos ter embates de duas verdades, né? E duas verdades que não conseguem encontrar uma verdade que sustente ambas as partes, nós não vamos ter um casamento, nós não vamos ter uma energia harmônica entre as pessoas. Nós vamos ter duas energias onde uma quer que a outra ceda, uma quer que a outra desista de ser ela mesma e que seja a minha imagem e semelhança. O ser humano tem essa prepotência de que ele acha que ele já é um Deus e ele quer que os outros sejam a imagem e semelhança dele. Iguais a ele, né? Verdade. Mas dá para fazer o mesmo exercício que a gente propôs ali para a mãe. Ou seja, da pessoa olhar e falar assim, aconteceu no meu casamento exatamente aquilo que tinha que acontecer. Eu não consigo mexer nisso. Tem um bom exercício. Eu aceito que aconteceu esse trauma, essa traição. E aí, vamos reconstruir a partir disso. É por aí? Tem um exercício simples que eu posso passar aqui para os nossos espectadores. Você fecha os olhos, imagine essa pessoa, essa sua mãe, ou esse seu marido, ou o que for, né, na sua frente, e você mentalmente diz, vejo o amor em ti e aprecio o que vejo. Agradeço por você fazer parte do meu processo. Agradeço por todas as experiências, por todo o conhecimento que você me proporcionou na minha vida. Agradeço por você fazer parte da minha vida. Você está livre e eu estou livre. E a última frase, apenas o que é divino em mim é que se relaciona com o divino que existe em você. Isso é um bálsamo, porque dá uma relação mais favorável entre as pessoas. E temos que aceitar, o acontecimento aconteceu, naquele momento para a pessoa trair, é o que ela precisava. Eu sei que se você levar para o lado pessoal, talvez você sinta diminuída ou o que for. Trabalhe o que você está sentindo. Tudo parte de uma escolha, livre-arbítrio. Você permitiu se sentir magoada, você permitiu se sentir traída, você permitiu se sentir desvalorizado. Quem é que permitiu isso? Foi você. Não foi o outro que proporcionou isso. Foi uma permissão a partir de você. Ok. Bom, hein? Aprendemos? Vamos seguir? A gente vai aprender mais com o Carlos Florencio ao longo desse ano, tá? Prometo. Mas talvez você tenha ficado com vontade de quero mais e aí você vai ter esse quero mais com o Carlos. Quer ver? Eu vou passar os contatos dele, ele vai te atender. carlosflorencio.com. Aí você tem no Face e no Insta, Carlos Florencio Oficial. Não tem erro. Tem um canal no YouTube com conteúdo de sobra, Carlos Florencio. Segue lá. E se quiser marcar para bater um papo, 11 98319 9848. Gente, pode ser de qualquer lugar do planeta. Ele atende até fora, ele atende na Europa. Então pode entrar em contato. 11 98319 9848. Vamos tratar as nossas emoções, aceitar a nossa vida e seguir adiante para um mundo novo e para um 2022 novo, lindo e cada vez melhor. Sempre se renovando. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado.